Convidamos a todos que estão no hall para tomarem seus assentos, para darmos início a esta mesa de honra, onde será lançado o livro 4 Dias em Coaraci. Convidamos as pessoas que estão aí no hall para tomarem os assentos, e daqui a pouquinho daremos início à mesa de honra de lançamento do livro. Hoje é um dia de muita alegria para a cidade de Coaraci, pois um dos seus filhos está aqui nessa noite para lançar um livro. E para apresentar o autor desse livro, nós convidamos o empresário, presidente da CDL, Rodrigo Leite. Sobre o autor. Rafael Freire Ferreira nasceu em Itabuna por formalidade, mas é de Coaraci, filho de Coelho e Tânia, onde foi gerado, criado e moldado pelos cheiros do cacau, pelas águas do Almada e pelas histórias contadas nas calçadas. Com 10 anos, trocou as memórias da infância pela lida da cidade vizinha, onde vive hoje, com sua esposa Flávia e seus 3 filhos, Theo, Malu e Maitê. Mas suas raízes, fincadas em Coaraci, nunca deixaram de pulsar. É advogado por sobrevivência, professor por vocação e escritor por teimosia. Formado em Direito e em Administração de Empresas, tem também 2 especializações, um mestrado e segue como doutorando, um eterno inquieto entre bibliotecas e tribunais, entre quadros e pincéis. Autor de 19 livros, sendo 15 jurídicos, 2 de contos, um infantil e um romance, que é este que hoje está sendo lançado. O primeiro, a nascer com o barro da memória e a centelha da ficção. Rafael escreve como quem costura passado e futuro com linha de afeto e agulha de crítica. Cada palavra sua carrega algo da roça, algo do fórum, algo da sala de aula, e muito da alma que se recusa a se render ao silêncio. Publicar para ele é um gesto de resistência, um modo de dar voz aos esquecidos, de rir diante do absurdo e de lembrar que nem todo herói veste toga ou armadura, às vezes veste saudade. Neste momento, convidamos o público a ficar em pé para recebermos o autor do livro 4 Dias em Coaraci, o professor Dr. Rafael Freire Ferreira. Convidamos também para fazer parte da mesa a doutora Josefina Castro, secretária de Educação e também representante do Poder Executivo de Coaraci. Convidamos a diretora de Cultura, Mara Bahia, representando a Secretaria Municipal de Cultura e o setor artístico-cultural de nossa cidade. Convidamos também a autora Aurora Bonfim, escritora e autora coaraciense, representando a classe literária e os autores locais. Convidamos, representando o Poder Legislativo, a vereadora Nara Ribeiro.
Convidamos também a professora Zildinha. Convidamos o empresário Rodrigo Leite, presidente da CDL, representando assim um comércio local. Nesse momento, em pé como estamos, nós vamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro.
Podeis assentar. Neste momento, convidamos a vereadora Nara Ribeiro, representando aqui a Câmara Municipal de Coaraci, o anfitrião institucional do evento, para dar as boas-vindas ao nosso autor. Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui, dando as boas-vindas ao doutor Rafael, ao escritor Rafael. Alguém muito importante em nossa terra, porque é nosso. E Coaraci não vai esquecer este dia, ou esta noite, não vai esquecer. Vai ficar na história de Coaraci o lançamento do seu livro na nossa cidade, porque o senhor faz parte da nossa história. Escritor, professor e pessoa muito amada em nossa terra. Nós conversamos muito e dizemos que quando as pessoas vêm a Coaraci, se apaixonam. Aqui tem mel. Todo mundo que vem de fora se apaixona por Coaraci. E o senhor não é o caso de se apaixonar, senhor não, né? Fica velho, né? Então, fica à vontade, você é diferente. É diferente, porque você já é de Coaraci. E é você quem manda esse mel para as pessoas que vêm de fora. Você, como cada um de nós, mandamos e recebemos as pessoas que vêm de fora. Estamos aqui representando a Câmara Municipal, dando as boas-vindas, dizendo que fique bem à vontade, porque a terra é nossa e você merece. Muito obrigada. Convidamos o senhor Rodrigo Leite para a sua fala. Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação muito grande quando a gente observa a defesa desse nome Coaraci. Não por acaso, hoje pela manhã, me deparei nas redes sociais com um vídeo feito por uma pessoa chamada Raimunda, eu não a conheço, mas o vídeo mostra a nossa Praça Pio XII ali, o alto da igreja, conhecido de muitas pessoas que aqui habitaram e que aqui habitam. E essa dona Raimunda, que fez esse vídeo, pelas palavras dela, ela não reside em Coaraci. E ela fez um vídeo falando assim: Coaraci não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Olha essa praça, que bonita. Olha essas flores. E eu confesso que tem uma árvore que está florida lá na Praça Pio XII e que nós, no nosso dia a dia, passamos por ali e às vezes não percebemos. Mas veja que uma pessoa que não reside aqui se preocupou em parar e fazer um vídeo em frente àquele letreiro que ali está na Praça Pio XII e ao letreiro que representa o nome da nossa cidade, hoje, por sinal, nas cores do sol, da nossa toponímia, do nome da nossa cidade, Coaraci. E, coincidentemente, na noite desse mesmo dia, a gente está aqui para o lançamento desse livro do Rafael Freire, que no seu título tem 4 dias em Coaraci. A gente vê, Rafael, muitas obras literárias se transformarem em filmes, em séries,
em documentários. E quando eu vi esta capa, eu penso mais adiante, eu penso mais longe. Quem sabe não teremos em breve, e hoje não é uma coisa tão difícil, de repente numa Netflix da vida, um filme baseado na obra de Rafael Freire, 4 Dias em Quaraci. Não é algo impossível de acontecer. A gente vive hoje um momento onde a produção audiovisual no mundo, ela deixou de ser controlada por grandes empresas e passou a agregar muita produção cultural de várias pessoas sendo transformadas em obras audiovisuais. E tudo que defende Quaraci, tudo que fala de Quaraci, eu acho que orgulha quem aqui viveu, quem aqui cresceu, quem aqui passou. Você mesmo fala que passou 10 anos de sua vida na infância na cidade de Quaraci, e tantas outras pessoas. Eu acho que qualquer canto do mundo que nós formos, se nós chegarmos ali na China ou no Japão, com certeza a gente vai encontrar alguém para dizer: eu passei por Quaraci, eu vivi em Quaraci, eu nasci em Quaraci. E eu acho que em nome dessa defesa, nós que representamos o nosso comércio, que luta no dia a dia, os nossos antepassados, nossa geração e a que virá pela frente, com certeza, há de eternizar cada vez mais esse nome da nossa cidade de Quaraci. E não tenha dúvidas que nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em nome dos nossos comerciantes e aqui também em nome da nossa empresa de comunicação, a gente com certeza vai estar sempre apto a defender tudo que for para o bem da nossa querida Quaraci. Então, parabéns pelo lançamento do livro. Quem não está aqui, que está assistindo em casa, com certeza queira adquirir esse livro, porque com certeza será de importante valia para a nossa existência e para a nossa história. Muito obrigado a todos e boa noite. Neste momento, queremos registrar a presença do secretário de Administração do Governo, Um Novo Tempo, Cinho Fernandes, Patrícia Leal, secretária de Planejamento. Também queremos registrar a presença da professora Andréa, professor Elcerlon, professor Valdir Carvalho, Lilico, representando a maçonaria, juntamente com Daniel Oliveira, e professora Néa Guimarães, convidando para a sua fala a poetisa Aurora Bonfim. Boa noite. É uma honra imensa estar presenciando esse momento que nós, escritores, costumamos dizer o nascimento de um filho. E pela linda trajetória que ele tem, já tem vários filhos, né? Eu escrevo poesia. Algumas pessoas dizem: ah, você escreve poesia. Mas escrever poesia faz diferença para quem escreve conto, para quem escreve jurídico, para quem escreve não faz diferença. É sempre um prazer imenso participar, presenciar mais um lançamento, porque nós, escritores, nós sabemos o quanto é difícil, quantas etapas a gente tem que atravessar, o quanto nós temos que lutar para publicar um livro. Eu parabenizo o Rafael, que ele seja com esse livro. Eu estava olhando a capa ali e me veio à mente mais ou menos assim como o Rodrigo falou, não é? É um livro promissor. Parabéns, Rafael. Convidamos para a sua fala a diretora de Cultura do município de Quaraci, a psicóloga Mara Bahia. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa em nosso
em nome do nosso ilustre Rafael Freire. Uma alegria imensa, a professora Josefina, a Aurora, Rodrigo Leite, dona Zildinha, minha querida, nossa vereadora Nara, uma alegria estar entre vocês. Também quero saudar a plenária em nome da minha companheira de luta nesse processo de gestar cultura no município, Andréa Dias. Obrigada pela sua parceria, minha amiga, minha querida. Gente, é uma alegria imensa estar aqui hoje, reencontrar pessoas queridas e amigas nesse processo de pensar na identidade cultural do nosso município. Rafael, é uma imensa alegria saber da sua contribuição, né, para este processo, nesse caminho de pensar na literatura no nosso município, que é um caminho de tanta riqueza, né? Nós temos pessoas muito potentes nesse caminho, que a gente quer dar visibilidade, que a gente quer tirar do caminho de ansiedade, que a gente quer dar espaço. E você escolhendo essa noite, este dia, para fazer o lançamento deste seu livro, que carrega o nome da nossa cidade, traz nessa ideia de emancipar esses nossos autores, essas nossas poetisas. A gente teve há pouco tempo aqui um concurso de poesia que nos trouxe uma imensa alegria, né? A gente descortinou esse caminho da literatura no nosso município. Nós somos potentes em várias áreas culturais, mas a literatura tem o nosso coração, assim como a música, o artesanato. Então, é uma alegria imensa, enquanto diretoria de cultura, em nome do governo Um Novo Tempo. O nosso prefeito Miltinho não conseguiu estar aqui hoje porque está em viagem, buscando sempre as melhorias dos processos para a nossa cidade, mas alegremente recebeu o convite, né, e nos enviou para que a gente o representasse. E eu quero estabelecer aqui, em meio a todos, essa parceria que começa agora, né? Nós já trocamos algumas figurinhas para a gente pensar nesses sonhos literários na nossa cidade, nas nossas feiras, nos nossos saraus. E é um compromisso da Diretoria de Cultura, dentro desse processo de gestar um novo tempo, que a gente quer concretizar ainda mais esse caminho. A gente quer emancipar ainda mais os nossos produtores, os nossos fazedores de cultura. Então, parabéns, muito sucesso, muita produtividade, muita inspiração sempre nesse caminho, que a gente sabe que é de muita luz, mas também de muita dedicação. Parabéns e obrigada por nos escolher para estar fazendo parte desse cenário, como o Rodrigo bem disse, que capa maravilhosa, que nos faz sonhar, nos faz ver à frente e ver além, tá? Eu também não posso deixar de deixar de falar de um abraço para a nossa querida Tânia. É uma alegria revê-la, é uma alegria tê-la aqui. Você que faz parte do meu processo de educação também, nessa parceria com a família Moura, esse estreitamento. É uma alegria imensa te receber a sua família, receber o seu filho numa noite tão especial como essa. Gente, um abraço a todos e que a gente possa se encontrar muito brevemente em muitos mais momentos como esse. Obrigada. Registramos também a presença da professora Fabiana Rocha, professor Fábio Barreto, professora Juscelia, professor Tinga, também o vereador de Almadina, o doutor Júnior e também o doutor Humberto, que se fazem presente. Convidamos a doutora Josefina Castro, representando secretária de Educação e representando o Poder Executivo Municipal. Boa noite. Saudar a nossa vereadora Nara, neste momento aqui representando a Câmara de Vereadores, importante para esse evento. Nossa poetisa, colega professora Aurora, Mara, nossa diretora de cultura, também nesse momento aqui fortalecendo, prestigiando esse evento. Rodrigo Leite, nosso empresário,
fundamental. Mas a Zildinha tem um lugar especial, não somente para Rafael, que muito do que ele faz hoje, está fazendo, tem a contribuição dessa grande professora, dessa grande mulher. Pedimos uma salva de palmas para a professora Zildinha. Dá um cheiro. Dá um cheiro. Saudar Rafael, colega, professor, de pequeno. E com isso, queremos saudar assim a nossa plateia, em nome de Coelho e de Tânia. Aqui nós temos uma grande amizade, não somente da nossa família, que está se afastada daqui de Quaraci, mas que os laços afetivos continuam fortes. Dizer a você, Rafael, anteontem, quando eu recebi o convite, 4 dias em Quaraci. Esse título me fez reportar a um filme que eu assisti lá pelos anos de 1988. Um filme que me marcou muito e tenho certeza que quem assistiu esse filme vai estar relembrando e quem não assistiu vai procurar assistir. O nome do filme chama-se Cinema Paradiso. Belíssimo filme. Trata de quê? Um grande cineasta, Salvatore, ele, certo dia, recebe o telefonema de sua mãe, dizendo que um grande amigo dele havia falecido. E aí vem toda a recomposição de suas lembranças, de sua memória. E depois de 30 anos, ele volta à sua cidade natal para o sepultamento desse amigo, Alfredo. Quem era Alfredo? Era um empregado, eu não sei nem qual nome que daria, que rodava as fitas no cinema. Ele, garoto, começa a assistir, tinha paixão pelo cinema. E ia direto. E com isso estabeleceu um vínculo muito forte com Alfredo. E, posteriormente, ele se torna um grande cineasta. E ele visita esse município e vai vendo as pessoas e vai relembrando. E aí, sempre que eu vejo, sou filha de Quaraci, nasci ali nas Duas Barras, fazendo a Santa Luzia. Saí, voltei, viajei, estudei em outros lugares, morei. Mas sempre fica, quando a gente volta nessa terra natal, aquelas lembranças, né, Zildinha? Quem mora ali? Cadê fulano? Então, esse filme Cinema Paradiso é belíssimo. Ele mostra o quê? Qual a mensagem? A importância da amizade. E aí, quando eu vi 4 dias em Quaraci, eu sei, depois eu fui ler, porque estava publicado, eu vi na internet. É um livro que não vai falar de pessoas, é um filme que ele busca aqui, como é que ele fala, né? O nascimento de Miguel, que é um robô. Então, ele vai fazer uma ligação, uma criação, não li o livro, mas eu fiquei curiosíssima, como eu tive acesso a hoje, tenho certeza. Próximo fim de semana, eu vou estar lendo. E você aqui fala, na dedicatória, a Quaraci, não somente quer guardar o que nós aprendemos com a memória, é o que nos sustenta a cada andar. Então, quando a gente vê, eu relembro de Cinema Paradiso, ele diz que é importante, não é inútil, a gente esquecer os fatos que determinam a nossa vida. E eu tenho certeza que Quaraci marcou você muito, como marcou a todos nós que estamos aqui. Parabéns, Quaraci, e parabéns a você pela sensibilidade, Rafael. Neste momento, convidamos o professor Dr. Rafael Freire Ferreira para a sua palavra. Boa noite a todos.
pouco difícil para mim, porque é uma noite que foge totalmente do que eu estou acostumado enquanto profissional, né? Então aqui hoje não tem nada de profissional, é uma noite totalmente afetiva. Como foi dito aí em relação a currículo, em relação a profissão, em relação a tudo aquilo que a gente vai construindo de carreira, não tem nada a ver com o nosso objetivo de hoje, que é a apresentação deste romance, onde eu estou iniciando na literatura. Mas antes disso, eu preciso fazer uma série de agradecimentos. Eu já pedindo aquelas desculpas de antemão se falhar ou esquecer de alguém, mas quando, após escrever este livro, surgiram 3 oportunidades de lançamento, que foram nas 2 faculdades que eu ensino e na Festa Literária de Itacaré, que já ocorreu. Então, já houve 2 lançamentos, ainda terá mais um na faculdade. Mas eu senti a falta que não estava fazendo sentido eu lançar o livro que fala de Quaraci e não ser lançado em Quaraci. Não faria nenhum sentido diante de toda identidade, de todo o contexto de memória que traz esta obra. Então, o primeiro caminho foi quem estava ali à minha frente, né? Então, eu olhei para um lado, olhei para o outro, alunos de Quaraci. Thales é meu aluno em Direito Constitucional. Temos ali alguns alunos ajudando na nossa organização, que são de outras disciplinas, como Direito Administrativo, e abraçaram a ideia na mesma hora. Aí chega até nossa família, Vanus abraçou uma divulgação frenética aqui dentro de Quaraci, fazendo com que chegasse aí aos diversos pontos da cidade e chegando até as nossas autoridades locais, né, que igualmente abraçou o projeto e permitiu que nós estivéssemos aqui essa noite, que é uma noite, antes de mais nada, de agradecimentos. E significativa por muitos aspectos, né? Eu me surpreendi muito, porque a primeira coisa que todo mundo perguntava, por que Quaraci? Era a primeira pergunta que me faziam quando o livro surgiu, quando o livro passou a ser divulgado por conta dos lançamentos. Por que Quaraci? Esse ano eu completei 20 livros publicados, e em todos os livros eu me refiro a Quaraci na minha biografia, porque é o lugar que eu nasci, é o lugar de onde eu vim. A naturalidade onde vem escrito Itabuna é um mero acaso, porque a gente tinha que nascer na maternidade em Itabuna e logo depois voltava para a nossa casa, que é Quaraci. Então saía aquele documento com o nome Itabuna por uma mera questão burocrática, não mais do que isso, que foi apenas o nascimento. Mas Itabuna vai entrar na minha vida a partir dos 10 anos de idade, quando nós nos mudamos, por conta de contextos diversos da vida, nos mudamos para lá. E a cidade que eu estou até hoje é a cidade que me acolheu, a cidade onde eu conheci a minha esposa, que está aqui presente também comigo, a cidade onde eu tive os meus 3 filhos, que poderiam estar aqui também, mas também por circunstâncias, Theo, Malu e Maitê não puderam estar aqui com a gente, mas que seria muito importante também para nós. E é a cidade da minha origem, é a cidade das minhas raízes, a cidade que inclusive permite que todas essas pessoas estejam aqui por conta dos meus pais. A grande maioria aqui, eu tenho certeza que falou, não, eu tenho que ir lá ver o filho de Coelho e Tânia. O que para mim também não deixa de ser honroso. E uma noite que cresceu ainda mais em significado quando eu vi que a professora Zildi estava aqui presente. A minha alfabetização veio através da senhora. Eu e Rodrigo éramos colegas lá na mesma escola. No primeiro ano primário foi que apartamos, né? Eu fui para Monteiro Lobato, professora Clara, e ele foi para outra escola, mas foi lá onde nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, e onde eu guardo as primeiras memórias, e eu sou eternamente grato à senhora.
eternamente grato. Eu tenho hoje, professora, estou completando 17 anos em sala de aula, que perto das professoras aqui presentes não é nada. Mas eu já tenho percebido uma mudança de geração completa nestes 17 anos. E não que eu esteja reclamando de nada, porque minha relação com meus alunos é excelente, mas eu percebo que a cada geração que passa, essa relação vai se modificando. Aquela relação que nós tínhamos, né, de quase uma idolatria, de termos nossos professores ali no pedestal, ela tem cada vez diminuído, mas não é relação apenas com os profissionais como a senhora, que nós devemos toda a nossa gratidão, não apenas isso. É uma relação com as próprias letras, né? Quando a Aurora falou aqui que é um ato de resistência, ela não estava mentindo. Escrever é um ato de resistência. Eu escrevo desde que eu me entendo por gente, porque a maioria aqui vai lembrar de mim totalmente tímido e introspectivo. Como uma criança calada, uma criança quieta, sempre mais observando do que falando e mais quieto do que nas artes, né, do que arteiro. Que quem moldou, na verdade, para eu estar aqui, por exemplo, falando com vocês, foi a minha profissão, né? Como professor e advogado, a minha arma é a fala, então a gente tem que desenvolver isso e não poderia ser de outra maneira. Mas, como eu vinha dizendo, é um ato de resistência, porque as pesquisas apontam que as pessoas estão lendo cada vez menos. E, tirando os autores aí dos best-sellers, eu até agora não conheci um autor que está ganhando dinheiro com o livro. Se a Aurora estava a me ensinar qual é o segredo. Né? Então, geralmente, o autor, ele insiste neste ofício, mais por uma questão de vocação do que qualquer outro interesse que possa aí existir. E estão querendo, inclusive, acabar com este livrinho impresso. Hoje, nas faculdades que eu ensino, por exemplo, não existe mais biblioteca física. As bibliotecas são virtuais. Nós não temos mais. Eu sou autor de um dos livros que eu utilizo na minha sala de aula, e eu percebo que os alunos compram muito mais o livro porque eles querem acompanhar a matéria pelo livro daquele professor que está dando a aula, e não porque quer ter um livro. Então, os livros eles estão caindo cada vez mais de desuso. E momentos como esse, eles trazem um grande conforto, uma grande alegria ao coração. Porque, como Mara falou, a gente não desistir da cultura, né? É a gente fazer acontecer e trazer cada vez mais momentos como esse. Momentos que possam trazer a literatura, a cultura em geral, a literatura é o que está em voga aqui no momento, mas a cultura geral para um renascimento, que é o que realmente tem um pouco se perdido, e em qualquer sociedade que nós formos, a fala vai ser a mesma. Em qualquer lugar que a gente ande, vai estar todo mundo com as mesmas reclamações. E este livro, 4 Dias em Quaraci, que está gerando uma curiosidade muito grande, pelo menos as pessoas têm me mandado muita mensagem para perguntar, por que 4 Dias em Quaraci? A inspiração do livro veio da minha vivência profissional. Eu tenho 2 vertentes de pesquisa, uma é a gestão pública e a outra é a proteção de dados pessoais. Eu tenho uma vaidade minha, que eu não tenho vergonha de dizer, que é de ser um dos primeiros pesquisadores na área de proteção de dados pessoais no Brasil, de ter participado de vários fóruns internacionais e ter sido convidado para várias publicações nessa área. E desde lá atrás eu trabalho com proteção de dados pessoais no sentido de proteger os nossos direitos individuais, proteger a nossa liberdade, né? Proteger a nossa privacidade. Aqui hoje tem muitos ex-alunos também, inclusive representantes do Poder Legislativo, o vizinho, né, de Almadina, o ex-aluno Dilson, um amigo querido. E eles sabem que eu sempre falei sobre esses temas em sala de aula, os alunos de agora, os alunos de antes. E sempre falando, lá atrás tinha um colega meu que dizia assim,
Rafael está com teoria conspiratória. Lá atrás, quando ninguém falava em nada disso que tem hoje, não falava em inteligência artificial, já existia, obviamente, mas não estava ainda disseminado aqui na nossa sociedade, que aquele simples CPF que pediam para a gente, eu já falava, isso é armadilha. Esse CPF vai virar sua vida inteira na mão das empresas que vão controlar, inclusive os estados, e hoje está aí. A soberania estatal também está se perdendo, porque está sendo controlada pelas grandes empresas. Isso é fato. Todas as informações nossas, pessoais e estratégicas do país estão nas mãos das grandes empresas. Não tem como fugir disso. É um caminho hoje sem volta. E aí essa inquietação foi tomando conta de mim, até que eu comecei a ver que estão criando robôs. Robôs que estão substituindo tarefas humanas. E aí naquele momento eu pensei, na hora que pegar essa tal da inteligência artificial e colocar dentro do robô, o que é que vai acontecer? Porque a inteligência artificial, ela está aprendendo sozinha. Ela foi preparada para aprender sozinha. Ela está coletando o máximo de informações possíveis, aprendendo sozinha e tomando decisões sozinhas. Tem um autor israelense, um filósofo, que ele falando que a próxima destruição da humanidade vai ser através da inteligência artificial, que é o Harari. Yuval Harari. Quando ele diz isso, ele está falando, por exemplo, que hoje as guerras são controladas por inteligência artificial. Aquele míssil que está indo atacar o país, o antidrone que impede o míssil de chegar é inteligência artificial. Não é uma pessoa que está apertando o botão, não. Aquele míssil está sendo enviado por coordenadas pela inteligência artificial. Não tem mais ninguém apertando o botão. Só que ela está aprendendo a se movimentar sozinha, aprendendo a tomar decisões sozinhas. E onde isso vai parar? Foi aí que surgiu o grande questionamento. Se a gente pega esses robôs e começa a colocar esse aprendizado próprio, dentro desses robôs, aí veio toda a brincadeira. A gente brinca com a criação de um robô que começa a causar um caos em uma cidade. Mas qual cidade seria essa? Aí eu lembrei de uma entrevista de Ariano Suassuna, onde perguntaram para ele por que todos os livros dele ele falava de uma tal de Taperoá. E a resposta dele foi simples, porque eu vim de lá. É de onde eu vim. Então, por que 4 dias em Quaraci? Primeiro, porque a história se desenrola em 4 dias. Segundo, porque eu vim de Quaraci. Então, não é... Rodrigo até falou ontem no programa, deixou claro que não é um livro de história. Não foi, Rodrigo? Não está contando a história de Quaraci. Tem referências daquilo que eu lembro de Quaraci, obviamente. Quem for ler vai pegar algumas referências, não de hoje. Mas é uma história que é ambientada na cidade de Quaraci. A cidade de Quaraci entra como o local onde aquela história de ficção estaria se desenrolando. E a partir daí, a gente vai criar uma série de situações, tentando trazer um pouco de humor e de ironia que estão presentes nas minhas obras literárias. A ironia sempre esteve presente nos meus escritos, nas minhas falas. Então a gente tenta colocar toda essa nossa identidade, e quando eu falo de identidade, não é apenas pessoal, das minhas formações, dos escritores que me influenciaram, mas também da identidade local, da memória daquilo que Quaraci me traz de afeto, daquilo que me traz de construção da minha personalidade. Então assim nasce este livro, que é o livro que eu vim aqui apresentar para vocês hoje. E eu comecei com agradecimentos e quero novamente encerrar com agradecimentos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui hoje. Porque se a gente ainda resiste, novamente trazendo a fala de Aurora novamente, se a gente ainda resiste, é porque tem pessoas que ainda resistem junto com a gente. E essa noite aqui é uma prova disso. É uma prova de que ainda estamos resistindo. Seja pelo afeto, seja por amor à cultura, seja por amor à literatura, seja qual for a motivação, mas continua resistindo. Então eu agradeço imensamente a vocês. Eu peço novamente desculpas se eu esqueci de nomear alguém pessoalmente, mas acreditem, a voz sai tranquila, mas por dentro não tem nada de tranquilidade. Eu até hoje me sinto totalmente confortável para falar de direito. Fora do direito, ainda tenho uma dificuldade muito grande. E ao longo da minha trajetória, eu desisti de preparar aulas
desistir de escrever palestras, desistir de escrever roteiro, fazer tudo. Porque toda vez que eu escrevia algo, dava tudo errado. Então, é estudar, chegar na aula e dar aula do que você estudou. Né? É trazer tudo aquilo que nós temos de conhecimento para se chegar a esse livro. É chegar aqui essa noite e tentar fazer com que o nervosismo fique um pouco de lado e eu tente transmitir um pouco daquilo que era o objetivo da noite, que era apresentar esse livro a vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, obrigado por abraçar esse momento e obrigado por me abraçarem novamente aqui na minha cidade. E obrigado a tio Beia, viu, por tudo. Neste momento, agradecemos a todos pela presença e desfaz-se a mesa e o autor vai ficar para a sua noite de autógrafo e depois, logo após, teremos um pequeno lanche ali para a confraternização. O autor vai estar presente aqui fazendo os autógrafos daqueles que desejarem seus livros.